Hoje é representado algum de Tá. Porque aqui já tem 1, 2, 3, 4 para votar. 5. Foi ainda 6, então. Beleza. Uma boa noite a todos. Hoje, dia 22 de maio de 2023, daremos início à 15ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos. Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Francisco Ricardo das Neves. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Inês Sati Okuyama Kawamoto. Ausente. Irineu Roberto da Silva. Presente. José Lopes. Presente. Manuel de Aquino Batista. Presente. Renato Souza Machado. Presente. Sandra Kennedy Viana. Ausente. Vander Lopes Pedroso. Ausente. Xavier Rufino de Oliveira. Pronto. Havendo um número regimental, declaro aberto a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Do Executivo, ofício número 36/2023 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2066 de 2023, que altera e revoga dispositivo da Lei Municipal 17 de 1997, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias e excepcionais de interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Ofício número 37/2023 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2067, que dispõe sobre a denominação de vias públicas localizadas no Jardim Paulistano, nesse município de Registro. Ofícios 36 e 37/2023, ambos da Prefeitura Municipal de Registro, encaminham às comissões permanentes. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes dos senhores vereadores. Informamos a presença do nobre vereador Vander Lopes Pedroso. Do Legislativo, né? Isso. Só tem o projeto de lei para entrar número 15. Do Legislativo, projeto de lei número 1523 do vereador Fábio Cardoso Júnior, que estabelece o direito ao atendimento prioritário para preenchimento de vagas no sistema de educação infantil. Indicações. Das indicações número 643 a 667 encontram-se para consulta pública no site da Câmara Municipal de Registro. Projeto de lei número 15/2023, de autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior, encaminham às comissões permanentes e as indicações 643 a 667/2023 encontra-se nesse momento no portal da Câmara. Diversos não tem, né? Diversas não há. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei número 06/2023, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1889 de 2020, que dispõe sobre a estrutura do quadro geral da Câmara Municipal de Registro, de autoria da mesa diretora, com parecer favorável das comissões permanentes no texto substitutivo 01 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Projeto de lei número 11/2023. Projeto de lei número 11/2023, que estabelece diretrizes às unidades municipais de educação infantil e instituições conveniadas com o município, que atendem à educação infantil e creches,
para permitir o aleitamento materno de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Fábio Cardoso Júnior e Vander Lopes Pedroso, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projeto de lei número 13/2023, fica instituído no calendário municipal o evento denominado Encontro de Carros Antigos, através do Clube de Carros Antigos da cidade de Registro, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Vander Lopes Pedroso e Renato Souza Machado, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projeto de lei número 14/2023, institui a Semana Municipal da Juventude, no âmbito do município de Registro e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projeto de lei 2065/2023 denomina a rua José Calixto da Silva, localizada no Jardim das Bromélias, neste município de Registro, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Temos um pedido de regime de urgência especial. Gostaria que o secretário lesse para que, uma vez que todos os vereadores já assinaram. Senhor presidente, considerando que o presente requerimento de urgência especial, nos termos do artigo 221, 6º do Regimento Interno, justifica-se pela necessidade de apreciação e aprovação do projeto de lei, incomento para que os setores competentes internos tenham prazo hábil para tornarem as devidas providências e para que surtam seus efeitos este mês. Considerando que o presente requerimento de urgência especial se encontra subscrito e formulado por escrito conforme o artigo 221 do Regimento Interno, feitas essas considerações, requeremos que a presidência da Câmara Municipal submeta o presente requerimento à apreciação e aprovação do plenário, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, e que suspenda a sessão por 15 minutos, artigo 144, parágrafo 1º, para que as comissões que não apresentaram parecer até o momento possam fazê-lo. Projeto de Lei 2068/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar e especial e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Projeto de Lei 2068/2022. Projeto ora lido pelo secretário 06/2023, do Executivo Municipal, 11/2023, de autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior e Vander Lopes Pedroso, 13/2023, de autoria do vereador Vander Lopes Pedroso e Renato Souza Machado, 14/2023, de autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior, 2065/2023, do Executivo Municipal, e projeto 2068/2022, encaminho à ordem do dia. Hoje temos uma inscrição prévia para uso da tribuna livre, a senhora Michele Cristina Alves, que tratará do assunto piso salarial do magistério. Eu gostaria de pedir para o vereador Gerson Teixeira Silvério que pudesse acompanhar a Michele até o plenário aqui. Boa noite, Michele. Antes de você fazer uso da palavra, eu gostaria de ler o artigo 293, em seu parágrafo 4º e 6º do nosso regimento interno, que reza o seguinte: 4º, cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados os apartes. 6º, será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. A partir desse momento, você tem 10 minutos. Bom, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, colegas de profissão que estão aqui hoje na Câmara Municipal, acompanhando a nossa fala.
Na semana passada eu tentei fazer uma inscrição e não houve tempo hábil, então nós estivemos aqui na... Abaixo? Oi? Não tivemos tempo hábil para fazer a inscrição para a semana passada, mas estivemos numa comissão pequena aqui de representação para entregar ao presidente Heitor uma carta aberta dos professores. Bom, já está virando rotina. Nossa categoria vir até essa casa, procurar os senhores para dialogar, né? Porque o que parece é que o nosso representante maior, ele não tem dado a devida atenção para nós, tá? É de conhecimento de todos vocês a nossa luta pela questão do pagamento do piso salarial, do reajuste salarial federal para os professores da Rede Municipal de Ensino de Registro, tá? Eu estou aqui hoje na representação dos professores, tá? Do pessoal que compõe o quadro de 25 horas dentro do magistério, 30 horas, tá? Temos aqui professoras de desenvolvimento infantil, professoras de educação infantil, temos professoras de ensino fundamental, professoras do AEE, né, professoras de educação especial, professores de educação física, acho que eu não esqueci de ninguém, esqueci de alguém, professores substitutos e nossos amigos professores aposentados, né? Porque afinal eles não deixam de ser professores da rede, né? Dedicar a sua vida à rede municipal. Nós tínhamos uma pactuação com o prefeito Newton Hirota, tá? Iniciamos o ano conversando com ele e nos atentando a levar para ele uma luz à questão do orçamento, dialogando sobre as possibilidades de a Prefeitura de Registro pagar o reajuste anual federal aos professores, tá? Eu não tenho aqui a nossa base salarial. Eu acho que quem ainda não sabe, precisa saber, tá? Mas ela é baixa, ela é das bases salariais do Vale, tá? Menores. Prefeituras menores pagam o piso salarial para carga horária proporcional. A gente tem aí um regramento para 40 horas, nós aqui trabalhamos por 30, tem município que é 37, tem município que é 30 também, tem município que deve ser 40, mas o gestor do município ele paga dentro do piso, dentro da legislação. Porque a legislação ela diz que nenhuma prefeitura pode pagar um salário base menor do que a legislação hoje diz. Mas aqui em Registro isso é feito e é pago por complemento. O prefeito diz que pode fazer isso, tem uma forma de fazer isso e tem feito isso. Nós discutimos com o prefeito no início do ano sobre a nossa valorização salarial, para que esse ano era de 14,95. O que a gente fez? Sabendo que o prefeito não tem só o magistério, nós abrimos mão de uma parte desse reajuste para que fosse incorporado o dissídio, que foi o que ele fez no começo do ano. Nós tivemos aqui a apresentação nessa Câmara, se não tivéssemos ido atrás, todo o funcionalismo tinha ganhado 2% de aumento. Sendo que a previsão, vocês sabem, vocês estavam aqui nessa casa no ano passado, que é quando vocês discutem a LDO do ano posterior, que ele previu 7%, aproximadamente 7%. Ele não cumpriu. Com bastante conversa e estudo, a gente sentou com ele, e claro, com a ajuda de vocês, porque se o prefeito não recebe vereador, quiçá vai receber professor. Essa é a realidade da nossa cidade. O prefeito não recebe todo mundo. Ele recebe quem ele quer. Ele diz que ele recebe, mas ele não recebe. Não é verdade, é mentira. Como diriam as crianças, é mentira da barata. Porque se você vai naquele gabinete, você tem que ter um cartucho para entrar lá. Nós, a comissão de representação, dentro da pactuação que ele fez, ele não recebeu. Então, ele não honrou a palavra dele conosco. Nós estávamos dentro de uma discussão onde a categoria queria aderir a uma paralisação, um dia de paralisação. Pode, às vezes, parecer que um dia de paralisação não é nada. Mas para o serviço de atendimento que a gente presta à cidade, um dia de paralisação é muita coisa. Perguntem às mães que precisam trabalhar para deixar seus filhos nas creches.
nos cuidados das PDIs, das atendentes, do coordenador, do diretor de creche. Perguntem às mães que têm que deixar as crianças na pré-escola, na educação fundamental. Então, o serviço que a gente presta é um serviço de bastante qualidade e bastante presteza para a população poder trabalhar, correr atrás do seu. Agora, vocês sabem como é que anda a nossa estrutura? Eu sei que vocês sabem, porque eu acompanho vocês e todos nós aqui temos acompanhado. A gente aprendeu o caminho, sabe? Porque com essa gestão, ou você entende como a coisa funciona, ou você se cala e aceita o que vier. Que não é nada, ia ser 2% no começo do ano. Tá? Virou 5 ponto alguma coisa e um complemento de 1,23 para atingir 7%, que é metade do que a gente está pedindo para o prefeito, para que ele pague o reajuste anual. Ele pactou conosco que agora no mês de maio, ele receberia novamente a nossa comissão, nós nos organizamos, nós cumprimos o que a gente conversou com ele, dialogou com ele, nós estudamos o que nós tínhamos do orçamento. E ali, naquela mesa de conversa, a gente conseguiu mostrar para ele que tinha como dar, sim, 7% para o magistério, dentro do que ele estava vendo para todo o funcionalismo. Mas que, posterior à divulgação do boletim Fundeb, que foi uma colocação do pessoal do orçamento, para que houvesse maior responsabilidade, né, no diálogo, a gente teria que esperar esse prazo, que é quando é uma data base que tem para vir para as prefeituras o orçamento numérico do Fundeb, da distribuição do Fundeb anual. Ele disse que era entre abril e maio. Ótimo. Maio a gente voltaria a conversar. Fomos por diversas vezes à comissão, no gabinete, a professora Ângela foi, antes de findar o mês de abril, para já procurar uma agenda com o prefeito, porque a gente, por trás de nós, ao nosso lado, tem os professores, os colegas, que nos perguntam como é que anda a negociação. E todo mundo ansioso esperando que no salário desse mês, de maio, na folha de pagamento, a gente teria algo do reajuste pactuado com o prefeito. Ele não nos recebeu. Procuramos a comissão, vários vereadores, professores procuraram vocês, vereadores. Nós sabemos que se para vocês está difícil, só recorrendo a alguém mais próximo, recorremos ao vereador Aquino, que sempre também nos atendeu e é líder do governo no sentido, né, da política da nossa prefeitura. E ele também tentou dialogar e ter uma data com o prefeito. O prefeito falou para ele, me corrija se eu estiver errada, vereador Aquino, que não tinha resposta para nós. Né? Não tinha resposta nenhuma para nos dar. O que você entende ali? Eu entendi duas coisas. Primeiro, que ele não procurou resposta. Segundo, que é um argumento tão frágil, né? Porque ele cuida do orçamento, ele cuida da cidade. Como assim ele não tem uma resposta? Mas tudo bem, que pelo menos recebesse a comissão. Ele não recebeu a comissão. Ele disse que, como não tinha resposta para nos dar dentro do que pactuamos, poderia nos receber entre junho, julho, e aí a gente pode sentar e aguardar. Então, assim, hoje nós viemos a essa casa com esse cenário. Hoje nós não queremos mais esperar. Nós não queremos... É tão desgastante para nós estarmos aqui hoje, não porque a gente não gosta de acompanhar os trabalhos dessa casa, porque toda vez que a gente vem e procura, a gente é bem recebido por vocês. Eu acho que o contato que hoje temos é um contato que todo cidadão deveria ter e vocês são pessoas representantes acessíveis. A questão é que quem não é acessível é o prefeito. Então, hoje, né, dentro do grupo organizado que nós temos, porque nós temos um grupo organizado de professores, cuja a inquietação com a morosidade, com a forma que somos tratados, é inquietante, é desgastante, porque todos nós temos uma rotina de trabalho diária. Somos mães, pais de família, que saindo daqui, a gente vai para a nossa casa, às vezes fazer uma janta para o filho que está lá esperando, para o marido que está lá esperando. Muitos têm mãe, pai para cuidar. Então, eu não tenho a disponibilidade, nenhuma pessoa da comissão, para ir todo dia, ou na disponibilidade que o prefeito, quando ele dá uma disponibilidade para nós. Então, a gente cansou
dessa coisa de ter que ficar correndo atrás de uma resposta do prefeito. Ele tinha uma pactuação. E outra, nós desmobilizamos toda uma possibilidade de paralisação acreditando no que ele tinha afirmado conosco. Ele não cumpriu. Ele não cumprindo, temos tudo documentado, fizemos uma nova assembleia hoje, com uma participação maciça de professores, e votamos uma nova data de paralisação, tá? E para dia 30 de maio. Então, o que eu trouxe para essa casa hoje é uma questão de grande relevância para nós funcionários. Eu não sei se eu vou conseguir ler a carta que a gente entregou na semana passada e que o vereador Renato leu. Mas se eu tivesse um tempinho, eu queria, são 2 páginas assim, mas para exemplificar algumas coisas que de repente ficarem aí penduradas, tá? Mas nós viemos em representatividade a essa casa novamente. A gente sabe que tem uma transmissão, muita gente em casa está acompanhando, e a gente quer mostrar para a sociedade que nós estamos lutando por um direito nosso. E que o nosso trabalho, ele é muito importante para a cidade. Considerando a grande relevância dos assuntos que norteiam a educação municipal de registro, nós, professores da rede, decidimos por meio desta participar aos senhores vereadores, pais e responsáveis dos alunos e demais cidadãos de nossa cidade acerca de temáticas pertinentes ao bom andamento do nosso trabalho, no que diz respeito à garantia do processo de ensino e aprendizagem adequada em nossas salas de aula. Para tanto, gostaríamos de iniciar pautando algumas demandas determinantes para o desenvolvimento das atividades. Ora bolas, brigar por salário é uma das nossas questões. As nossas estruturas de trabalho hoje não são boas. Trabalhamos hoje com um módulo grotesco de composição de salas que não pensa na saúde do professor, mas que tudo que é planejado vem para o professor executar. E aí eu queria muito chamar a atenção dos vereadores. A gente acompanha o trabalho de política pública municipal dos senhores na questão da criança, da inclusão, da criança com autismo, das outras deficiências. E hoje a gente tem um protocolo de conduta da educação especial no município. Agora, nós gostaríamos que os senhores soubessem que numa sala cujo módulo é de 35 crianças, um professor tem de 2, 3, às vezes 4 inclusões que eu escutei a colega falar hoje. Olha, eu não vou ter que fazer um plano de ensino individualizado para uma criança, eu vou ter que fazer para 4. E aí, sabe, o que é falado assim, claro, a diretoria de ensino geral, de educação municipal, ela vai falar, mas tudo que a gente pode oferecer para o professor, a gente oferece. Mas quem faz a orquestra andar somos nós. Então, se eu tenho essa demanda, como é que eu vou atender com qualidade essa criança? Me fale, dentro das políticas públicas que vocês colocam, que são boas, que são importantes, mas se bem encaminhadas. Porque um PEI, por exemplo, tem que ser monitorado. Ele não é só a construção, ele é um monitoramento para oferecer a melhor possibilidade de ensino e desenvolvimento para essa criança e para todas as outras que estão naquela sala de aula. Então, com um módulo de 30, 35 alunos, existem questões pedagógicas que são humanamente possíveis de serem feitas, com a qualidade que o nosso cidadão merece, desde pequenininho. Ah, mas em sala de aula temos os estagiários que ajudam. Não é todo mundo que tem estagiário. E outra, estagiário é para auxiliar a criança e desenvolver aquilo que o professor programa. Então, não alivia nada em termos de composição curricular para o professor. A demanda é grande da mesma forma. Tá? Estou falando aqui centrando no professor. Mas a gente sabe que não é só o professor, mas que efetivamente faz é o professor. Quem tem que dar dados assertivos somos nós, porque a atribuição do aluno é da alçada do professor. Existe uma intenção de exercício de corresponsabilidade? Existe. Mas ela é mais a nível de planejamento e fiscalização. Pegar mesmo no pesado no dia a dia é conosco. Um fator de grande preocupação para nós, profissionais da educação, é a quantidade de professores que adoecem em razão de uma rotina desgastante, pelo fato de não encontrar apoio e preocupação por parte dos gestores. Quando eu falo gestores aqui, todo gestor
dentro da educação, tá? Nós também somos gestores, mas é que a gente tem uma hierarquia, e aí a gente tem toda uma equipe de profissionais dentro da escola, que se negam a ter um olhar sobre questões contemporâneas, como a inclusão de crianças autistas. Todos conhecemos as necessidades que o atendimento a esses alunos exige, e o que temos são salas lotadas, na maioria das escolas, que ainda segue um módulo desatualizado com o número de alunos que atendia bem a uma realidade de anos passados. Tá? Então, entendemos que a falta de estrutura física e humana, o desinteresse em rever a questão do número de alunos por sala e o atendimento às crianças com deficiência, o sucateamento dos prédios é uma coisa visível, vai pôr ar-condicionado nos prédios, vai climatizar, que legal. Mas vocês já viram a estrutura do Francisco Manuel? Vão lá, ver se dá para ligar tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, eles querem gastar num padrão de investimento, sendo que a base, a estrutura, não está cuidada. Física e humana. Nós somos a estrutura humana. Então, tem atraso na entrega de kits escolares, a necessidade de cuidadores em algumas unidades e, em outra, o excesso deles, demonstrando que há uma desorganização nesse atendimento. Por que uma escola tem, por que a outra não tem? O atraso na distribuição de uniformes, que eu acredito que foi normalizado agora, não sei, mas na minha unidade foi. Enfim, são fatores que dificultam em demasia um trabalho de qualidade e, ao mesmo tempo, nos levando a um esforço físico-psicológico intenso. Tem professor ficando doente, tem professor, se na possibilidade de tirar uma licença, tira, tirar uma licença prêmio, tira, uma licença saúde, troca de escola, porque está demais, está difícil. E outra coisa, professor hoje é difícil pegar em registro só por contrato. O salário não é atrativo. Falam que o nosso plano de carreira é atrativo, e é, se não matarem ele antes, né? Mas a questão financeira hoje pesa sim, tá? Digam os colegas aí que se aposentam, né? Existe agora uma questão da nova legislação previdenciária, que os professores que ingressaram por uma situação lá em 2004 estão tendo perdas aí salariais de até 20%. Então, o que ele ganha, ele vai perder quando ele se aposentar. Ainda nessa linha de reflexão, podemos citar a audiência pública. Essa audiência pública da LDO que teve agora em 2024, dia 3 de maio, é uma audiência que nos preocupou. Nós vimos que todos os setores da prefeitura vieram aqui e colocaram a questão orçamentária para o ano que vem. Gastar em demasia sem planejamento, que é o que a gente vivencia na escola, é preocupante, tá? Não que a escola não esteja precisando, volto a dizer, prédios estão sucateados. Gente, vão procurar uma sala de informática na rede municipal de registro para trabalhar a parte tecnológica do aluno. Vão procurar e me falem onde tem, porque no ano que vem eu vou procurar essa escola porque eu gosto de trabalhar essa parte tecnológica. É difícil a escola que tem. Isso quando o computador funciona. Na época da pandemia, nós conseguimos tablets para os professores, com um suor lascado. Um tablet. Não pagam mais o chip para nós. Se a gente quer que funcione, a gente usa um tablet. Com 30, 25, 35 crianças. Um tablet. Quando a internet funciona. Vocês conseguem realizar isso? Aí é fácil dizer que o professor não vai atrás, aí é fácil dizer que o professor não procura estrutura. O professor é polivalente. Eu diria que o professor é valente, antes de qualquer coisa, para ser professor na rede municipal de registro. Polivalente é um adjetivo a mais, porque a gente se desdobra muito. Nós não temos estrutura. Então, se querem investir em ar-condicionado, eu acho bárbaro. Nosso município é um município quente. No verão, as crianças sofrem. Mas invistam de forma estrutural, de forma organizada, de forma planejada. Outra coisa, a gente não vê a luz de uma preocupação em pensar no orçamento para reajuste salarial do professor. Eu não vi na audiência pública em nenhum momento. Mas a gente vai munir as escolas de salas de equipamento de informática. O diretor que veio aqui falar, ele disse que ia fazer essas aquisições.
Possivelmente muitas agora no meio do ano e do meio do segundo semestre em diante. Mas, gente, gastar recurso limitado, enforcado de forma não planejada ou pouco planejada é complicado, tá? Eu não vou ler a nossa carta até o final por conta do tempo, mas eu queria ressaltar, porque ela é de conhecimento de todos vocês, que a nossa pactuação com o prefeito Nilton, agora por mês de maio, seria de complementar o nosso reajuste em 7,95%. Nós temos acompanhado as demandas da Câmara Municipal e já tivemos algumas demandas em encaminhamento com a Comissão de Educação. O que nós gostaríamos de colocar para vocês? Além da questão da audiência, da Assembleia que tivemos, da data que marcamos para o dia 30 de maio, de paralisar um dia, tá? Nós gostaríamos muito que vocês, representantes dessa casa e quem está na comissão, buscasse uma luz ao orçamento que compõe a questão da educação. Porque para nós, quando a gente sentou na sala com o prefeito, a gente viu que apertando daqui, pensando aqui, tinha como dar o reajuste de 14% esse ano, tá? Até porque a gente sabe das perdas que a categoria tem, principalmente quando se aposenta. E ao longo do desenvolvimento, ao longo da nossa carreira, nós temos muitas perdas também. Isso mereceria até um estudo mais detalhado, que o orçamento não nos dá. Não é colocado para nós fizemos um estudo por nossa própria conta. Quando a gente sentou lá com o prefeito, a gente viu que de um ano para o outro, tinha ali um valor de 2 milhões que não ficou claro para nós. É uma previsão que eles deixam, sabe, como que eu posso dizer, uma folguinha, porque eles têm que estar pensando nessa mudança de um ano para outro e às vezes pode atrasar a questão do repasse. Não ficou claro para nós o gasto desses 2 milhões. Quando a gente viu a possibilidade, a gente avançaria no cumprimento do Fundeb com folha de pagamento em, se não me engano, 82% do recurso desse ano. Mas a gente sabe que existem outras demandas na educação, mas existe uma composição orçamentária maior também. Então, o que fica a pergunta? A pergunta, na verdade, e o pedido para os nobres vereadores e para o pessoal da comissão. É estudar esse orçamento, é pedir para o prefeito detalhar esse orçamento. Porque para nós a gente está trabalhando no escuro. Não ficou claro lá, muitas questões ficaram, sabe, para serem respondidas. Esse valor, a conta não batia. Então, assim, o que tem de orçamento de Fundeb real? A gente sabe que vocês adentrou essa casa um valor de superávit grande, que vai compor o orçamento. Então, assim, falar que não tem recurso, para nós é balela, tá? Tem recurso. O que não se sabe é usar, às vezes, o recurso que se tem. Fechar a torneira que está pingando, gastar com certa eloquência na ação, priorizando aquilo que é necessário, né? Mas também pensando na questão do reajuste e valorização da categoria. Nos falta estrutura física, nos falta estrutura humana e a gente não sabe qual é a previsão do orçamento e quais as garantias que o prefeito pode nos dar. Então, é um pedido, né, que, de repente, eu sei que às vezes é difícil conseguir uma pauta com o prefeito, um encontro com o prefeito, mas é um pedido que eu também faço mais diretamente ao vereador Aquino. Eu não sei se hoje o senhor tem alguma coisa para nós? Nós viemos até essa casa após uma assembleia, não sei se o vereador Chavico tem, não sei se algum de vocês tem, não sei se algum de vocês dialogou com o prefeito nesse inteirinho de tempo, porque ele sabe da nossa pauta, do que pactuamos com ele, de que fomos atrás procurando uma agenda, ele não nos recebeu, e que a gente está aguardando. Só que a gente fez uma assembleia hoje, votou uma data de paralisação. Então, a gente queria trazer a essa casa o reconhecimento e da sociedade também. Vamos paralisar, segundo a vontade dos professores municipais. Da outra vez, o professor Marcos
Aos 45 do segundo tempo, procurou a comissão, chamou e foi assim, nos ouviu de pronto e negociou, porque nós já havíamos negociado com o prefeito, visto a questão do orçamento, sentado com o pessoal do orçamento. Mas isso não foi suficiente. Parece que de lá para cá congelou, não teve mais nenhuma ação, deu o mês de abril e maio e simplesmente ele disse, não vou receber porque eu não tenho resposta. Né? Só que a gente não aceita isso, tá? Essa não é a resposta que a gente vai para casa hoje e vai dormir e vai pensar, olha, amanhã eu vou trabalhar sorridente, pensando que o prefeito em junho vai vir com uma resposta positiva. A gente tem que esperar ele, mas a gente vai agir também, porque é um direito nosso, tá? Então era isso que mais de pronto eu gostaria de falar. Eu acho que extrapolei o tempo. E dizer que a gente não vai abandonar a luta, tá? A gente está desgastado, a gente está cansado, mas a gente vem a essa casa motivado a pensar que vocês vão estar do nosso lado. Nós temos visto aí o trabalho, né, a luta que está sendo do pessoal da saúde. Então, não é só a educação que o prefeito não ouve, são os outros setores também. Então, é meio que um modus operandi do prefeito ser dessa forma, mas a gente vem a essa casa hoje trazer as nossas demandas mais uma vez, esperando que vocês possam acolher essas demandas. Estamos aguardando um retorno da comissão, porque temos algumas demandas em termos de legislação que a gente gostaria de negociar com o prefeito, porque diz respeito ao nosso plano de carreira, e a gente sabe que o prefeito ele tem que endossar esse diálogo com a categoria se ele vier a mexer, né? E a gente queria muito propor dispositivos que fossem mais assertivos no nosso plano de carreira, tá? Para que a gente não tivesse que ficar aí lutando todo ano dessa forma árdua como a gente está fazendo por um direito que é nosso, tá? Então, acho que é isso. É um assunto de bastante relevância, então a gente se sente à vontade de vir aqui conversar com vocês, mas nós gostaríamos de respostas, tá? E, assim, eu não sei se vocês irão procurar o prefeito para levar essa pauta, eu penso que sim, e a gente vai se organizar para se mobilizar no dia 30, tá? Para paralisar no dia 30. É isso que nós temos para trazer para essa casa hoje, e que não andou muito o nosso diálogo com o prefeito, infelizmente, tá? Olha, a gente sabe o impacto que é um dia de paralisação no município. Então, a gente pensa isso com muita responsabilidade. A gente quer se representar, se fazer ouvir. É como se fosse um grito, sabe? Mas isso não quer dizer que vai ser apenas um dia. Nesse momento, apenas o dia 30. De forma organizada, de forma a mostrar para a sociedade qual é a nossa luta, mas a gente está esperando um retorno do prefeito, tá? Então, a gente está em um período de negociação, a gente espera que ele retome essa negociação, que está difícil, tá? Se a gente vem aqui, deixa as nossas famílias em casa, é porque o prefeito não está nos ouvindo. Se tudo tivesse fluindo, ia ser muito melhor, obviamente, tá bom? Então, eu agradeço, acho que deu meu tempo, e gostaria muito de agradecer aos colegas que estão aqui presentes, tá? Boa noite a todos. A gente te agradece, a Michele. Já não é a primeira vez que ela vem. Hoje, uma sessão que a gente não queria ver todo mundo vestido de preto aqui. E a gente queria, sim, que a gente já tivesse uma resposta do Executivo para que resolvesse essa situação. E a gente espera aí entregar aqui a batata quente para o líder do governo, Aquino, para que traga uma boa resposta até hoje ainda ou na próxima sessão, para que a gente possa dar uma boa resposta aos professores. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo o secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores a falar em pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, senhor e senhora novos vereadores. O primeiro vereador a fazer uso da tribuna nesta noite é o novo vereador Fábio Cardoso. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento com boa noite a mesa, os vereadores presentes aqui, os servidores da Câmara. Quero cumprimentar, em nome da Michele, agradecer mais uma vez. Tá ficando em casa, hein, Michele? Acho que isso chama para outros desafios. Quero agradecer também aqui, no nome do NAI aqui, todos os jovens que vieram hoje para acompanhar a votação da nossa Semana Municipal da Juventude, e agradecer a Vanessa, nutricionista, que veio aqui para a gente tentar sair com um momento de alegria, né, Vanessa? Um projeto de lei para garantir aí direitos também, direito básico de amamentação, de condição, né, Wander? Mas não tem como a gente usar essa fala para não falar sobre a questão do magistério. Eu acho que a palavra, Michele, que você usou aqui, desgastante. Desgastante, né, doutor Inês? Chato. Toda vez, e assim, legítimo, totalmente legítimo. O que é desgastante é como essa situação tem sido conduzida. Tem sido conduzida. É muito ruim a gente ver. Já foram derrubadas todas as falácias que a organização era político-partidária, porque vocês sabem disso, que esse movimento começa lá atrás. Porque é isso, porque é aquilo, porque representa uma determinada ideologia, porque isso cai no momento onde praticamente todos, é unânime o grito de socorro, de falta de valorização, de falta de cumprimento daquilo que é acordado. E aí eu vou tentar ser super objetivo, porque a gente já fez várias falas aqui sobre isso. Mas eu acho que assim, como encaminhamento, eu estava dando uma olhada ali na LOA 2022 para 2023, e nós aprovamos nessa casa aqui 82 milhões da educação. 82, dentre aquilo que vem de Fundeb, dentre aquilo que tem de recurso próprio. Então, a maior parcela, a maior fatia do orçamento de registro está lá na educação. Dito isso, está lá. Folha dos professores, 39 milhões. Folha de funcionário, 21 milhões. Ok. Isso aqui dá 60, né? Então nós temos ainda 20 milhões. 4 milhões de merenda escolar, 10,1 milhões de transporte escolar e 6 milhões e meio de outras despesas. Então, assim, de encaminhamento aqui, o que a gente consegue aqui tirar, e aí como se fosse mesmo um observatório, sabe? Daquele para destrinchar isso aqui, porque quando vem a LOA nas apresentações da prefeitura, vem muito, como posso dizer, não vem esmiuçado esse orçamento, para que a gente possa, por exemplo, contrato a contrato, o que a gente consegue renegociar? É preciso pagar todo esse valor? O que está acontecendo? Lógico, não vamos tirar comida da boca de nenhuma criança, mas 4 milhões de merenda escolar, né? 10,1 milhões de transporte escolar. Vamos revisar todos esses contratos? Esses 6,4 milhões, o que está incluído aqui? Porque é aquilo que a gente vem falando. Atrasa entrega de kit escolar porque vai pegar o melhor preço, vai pegar junto com o Estado. Atrasa uniforme escolar porque também vai pegar o melhor preço, vai pegar com o Estado. Infraestrutura agora está começando a fazer, foram pagos aí, a gente até discutiu isso aqui, foram pagos quase 200 mil reais, Wander, para pagar uma empresa para ir até as escolas fazer o levantamento daquilo que precisa ser feito. Será que se pegasse com cada, né? E aí vai se comprar material pedagógico, não se participa quem está na linha de frente. É a mesma coisa, doutor Inês, que a gente discutia lá atrás da saúde. Se eu não chamo o aplicador, se eu vou comprar um lote de seringa e eu não chamo quem vai usar essa seringa,
para ele saber se é de qualidade ou não, como é que eu vou saber se esse recurso está sendo bem empregado? Não adianta nada eu pagar R$1 num produto em detrimento a outro que custa 8, se eu tenho que quebrar 8 vezes esse produto mais barato para que ele tenha qualidade. Então, se eu comprar um lápis de R$1 e o outro lápis for 8, não seria melhor eu negociar o de 8 para ele baixar para um 5 e eu não ter que quebrar 8 lápis para chegar no uso? Eu estou dando exemplos assim bem básicos, né? Não que o lápis está sendo esse preço. Mas assim, nesse momento onde você vê, é muito fácil falar não tem dinheiro. Mas eu me recuso mais uma vez a acreditar que com 82 milhões de orçamento, e se você for para qualquer gestor e para qualquer técnico na área de finanças, ele vai querer saber como que não dá para se fazer quase nada. Porque assim, se você consegue entregar, se nós víssemos hoje prédios muito bem estruturados, com todas as salas adequadas, com tudo certinho, material ok, aí você vai falar, bom, realmente foi feita uma escolha de investimento e aí nós vamos ter que dar uma segurada aqui para achar esse orçamento. Mas não é assim que funciona. E aí são outras coisas também. É claro que salário, dinheiro, valorização é bom quando vem dinheiro na conta, que todo mundo gosta de ser valorizado com dinheiro na conta. Mas aí você não tem também a questão de RH suficiente, você não tem essas divisões que a professora acabou de falar aqui, número de crianças versus número de profissionais, a questão de estruturação de tudo. E aí você não tem segurança. Nós discutimos segurança, né, capitão? Até hoje não veio aqui um plano efetivo de ações. Talvez a ação mais efetiva foi trancar a sala, né, professora? Trancar a sala. E aí não sei como respira, né? Com a sala embolorada, às vezes a sala, né? Mas colocou o ar-condicionado, tá tudo certo. Não sei se a rede elétrica do Francisco Manuel vai aguentar, porque quando as visitas que eu fiz lá, pelo menos não aguentava, né? Aquele forro ainda é daquele feito de antigamente, né? Feito com barro, lembra, doutor Inês? Feito na base de barro. Pode falar, capitão. Uma boa noite, suas professores aqui presentes. Só para falar rapidamente sobre essa audiência pública. Creio que muitos de vocês acompanharam, né? Porque falava exclusivamente das escolas. O prefeito veio aqui, usou essa tribuna aqui, ó, para falar além de um monte de mentira, se comprometer com um monte de coisa que não cumpriu até hoje. E parece que ele não tem vergonha nenhuma por isso. Então, eu estou junto com a luta de vocês. Eu estava junto quando ele se comprometeu, professora Michele. E nós estaremos juntos até o fim, até ele cumprir. Porque ele tem essa péssima mania de se comprometer e não cumprir depois. Então, podem contar comigo nessa briga também. Obrigado, Tatu. Então, assim, você vê hoje um cenário desgastante, com profissionais desmotivados, com profissionais que na primeira oportunidade ou vão para uma situação melhor de carreira, ou então não vão pensar duas vezes para cuidar da saúde e, se for preciso pegar um atestado, se afastar, vai ter que fazer. Por quê? Eu vi até uma professora dizendo ali na internet de pensar em fazer um plano de saúde para os funcionários. Se tivesse pelo menos um fluxo diferenciado, né, Vanessa, na saúde para o profissional que vai cuidar das nossas crianças, já seria um avanço enorme. Se a prefeitura tivesse um fluxo diferenciado para professor, para cuidador, para o profissional da educação, já seria um avanço gigantesco, mas nem isso não tem. Pode falar, Gerson. Boa noite a todos. Infelizmente é muito triste essa questão, vereador, porque eu acho que assim, quando você dá a palavra, como foi dada a palavra para a categoria, né, você tem que cumprir. Eu lembro, não sei se vocês lembram, quando o Gilson foi afastado, que aí o Newton estava no governo, e ele deu um aumento, até um aumento bom, e todo mundo ficou naquela expectativa, né? Achando que ele ia dar continuidade ao que ele estava fazendo. Então essa parte que eu vejo, nobre vereador, que é muito triste. Quando você dá a palavra, e se deu a palavra é porque ele não ia dar a palavra sem ter visto os números, né? Então é isso que mais me entristece. Mas pode contar com o seu vereador também, tá? O que a gente puder estar ajudando vocês, pode contar com o nosso mandato. Obrigado, vereador.
Então, para fechar o assunto aqui, eu queria encaminhar, Aquino, que levasse a proposta para que realmente fosse montado aí, e aí com quem ele achar que tem que montar. Se tiver que montar com o vereador X, Y, Z ou com representantes da comissão, mas que esmiuçasse esse orçamento e nos passasse, aí sim, aí eu vou falar com o vereador, independente de situação, oposição ou o quê, que nos esmiuçasse a situação atual e a projeção futura desse orçamento da educação. Ponto a ponto, contrato a contrato, para a gente ver se realmente não é possível enxugar ou priorizar. A gente vai ter que, de alguma forma, priorizar. E eu digo, não vai adiantar nada ter uma sala climatizada se eu não vou ter daqui a pouco o professor motivado a fazer o que eles vêm fazendo. Se mesmo com todas essas dificuldades, eles já têm feito, porque você olha pelos números, olha as notas de avaliação do município de Registro. Agora você imagina só com esses professores e esses demais profissionais que dão suporte também, que a gente precisa sempre lembrar em todo mundo que dá suporte, porque infelizmente, presidente, o que tem acontecido hoje? Tem se criado um clima tão ruim, e aí, se você for lá ver um pouquinho a questão de gestão de pessoas, o que está acontecendo? Se cria um clima organizacional da nossa prefeitura tão ruim, que o que se vê hoje é categoria brigando com categoria. Um achando que um cuidador tendo que reivindicar sozinho o direito, o professor tendo que reivindicar, professor não brigando diretamente, mas, né, fazendo comparativo de salário. É esse o clima. Por que o clima? Por que vira esse o clima? Porque o gestor que está lá, que também é professor, deixou isso acontecer. Não chamou para perto, não assumiu o controle da situação e falou, não, nós vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver todo mundo ponto a ponto, o que precisa fazer. Esse ano vamos traçar meta. O que a gente pode fazer de imediato, o que a gente pode fazer de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. É um trabalho de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Mas já passou aí, estamos no 3º ano do mandato. Então não dá para dizer que ainda vai acontecer. Já era para estar acontecendo. Obrigado, desculpe aí obrigado pela tolerância. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nome vereador Beto. Com a palavra, excelentíssimo vereador Beto. Boa noite, senhor presidente, na qual eu cumprimento a mesa, aos nobres vereadores, e no nome da professora Michele também quero cumprimentar a todos os professores aqui presentes, também a Vanessa, parabenizar antecipadamente pelo projeto que será votado nesta noite, e ao grupo de jovens que aqui também ocuparão o seu espaço. Prometo ser sucinto na minha palavra e não ser repetitivo, mas não tem como. Se o assunto envolve hoje a educação, a classe de professores que tem lutado tanto aí para obter, a gente sempre bate nessa tecla, que ninguém está fazendo nenhum favor. E talvez alguém diga assim, estão usando a situação como politicagem. Não é politicagem. Chega ao nosso conhecimento reclamações internas, externas, que precisa chegar a uma solução. E volto a repetir, é direito. Se é direito, tem que ser colocado e levado a sério. É triste ver a professora Michele falar esta palavra, mas é uma realidade, de que os prédios municipais hoje, onde estão alojados as nossas crianças, estão sucateadas. Isso é mentira? Não. O que tem que ser feito? É verdadeiramente fiscalizar, e a gente foi várias vezes, eu, vereador Tatu, Gerson, estivemos em muitas unidades. E lá nós podemos ver que as coisas realmente não tinham sido aumentado. Pelo contrário, era realidade. Agora, marcar
e não cumprir, quer dizer, hoje talvez você fale aqui, como foi dado uma data precisa para a paralisação. Talvez soe como uma chantagem, Michele, mas é uma forma de dar o grito. Você não tem uma maneira de conversar, é dar grito. Goste ou não goste, mas essa é a verdade, senhor presidente. Então, o que tem que acontecer é realmente parar e deixar de protelar essa situação. Sabe, parece que a gente está vendo a cena. Recentemente vocês estiveram aqui num número expressivo, fazendo estudo, levando ao prefeito. Infelizmente hoje ele não quer receber mais nenhum vereador junto com os professores. Então que vá à comissão de professores, mas que haja uma conversa. A parte interna também falando de situações onde professores a gente recebe também muitas reclamações. Saúde, gente, o negócio é sério. Está falando-se de saúde de professor, que com um número elevado de alunos, com inclusão de crianças que precisam de atenção. Se nós queremos uma qualidade de ensino, como é que vai deixar o professor nessa situação? Ou dá atenção para um, ou dá atenção para outro. Agora, o professor é super-homem? Ou é super-mulher, Mulher Maravilha, para dar conta dessa situação? Isso parece que está sendo visto de forma superficial, quando, na verdade, é um assunto muito sério. O professor tem que se ausentar por causa de não estar passando bem, por causa de saúde. Isso é crítico. Então, eu também quero aqui dizer que estou à disposição como vereador dessa casa, somando com os demais vereadores e dizendo que vocês não devem esmorecer, devem ir em frente sim, porque as coisas não podem continuar desta forma. Fala-se de instalar ar-condicionado, Wander? É a mesma coisa de você querer arrumar a parte exterior e a interna está caindo. Será que, não quero aqui julgar ninguém, mas será que foi visto a fiação, se verdadeiramente o ar-condicionado, ele vai suportar uma sala de aula? Quantos mil BTUs é para o ar-condicionado suportar uma sala com 35 crianças em tempo de calor? Ou simplesmente se coloca um ar-condicionado para refrigerar? Não vai fazer outra coisa, é simplesmente para tê-lo. Porque eu fui aí num outro setor e até o ar-condicionado não estava funcionando. Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem que começar a arrumar, a conseguir, o melhor dizendo, a solução. Porque cansa isso aqui. Eu sei que cansa vocês. Vocês poderiam muito bem estar em casa agora, fazendo sua comidinha, assistindo, quem sabe, a sua novelinha, mas estão aqui, preparando aula. É isso mesmo, Gerson. Esquece a novela, prepara a aula. Mas isso que acontece, quer dizer, enquanto não há uma resposta precisa, o que não pode é se empurrar com a barriga. Eu acho que vocês não merecem isso. Vocês merecem muito mais respeito por aquilo que fazem, pela importância da educação. Então conte com esse vereador e o que nós queremos é uma solução. Essa paralisação de um dia, como disse a Michele, é uma forma de chamar atenção. Porque se não for dessa maneira, vocês vão voltar aqui de novo e não vão chegar a lugar nenhum. Então está aí, é a melhor forma, é se unir, porque a união, ela faz a força e vocês chegam do outro lado sim, vencedoras. Conte com esse vereador e vamos junto nessa força. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. O novo vereador Aquino. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Manuel de Aquino Batista. Uma notícia boa aí. Notícia boa. Boa noite, senhor presidente. Eu quero me pronunciar. Agora o tempo é mínimo, né?
Eu quero me livrar desse computador, que também me atrapalha um pouco aqui. Eu quero que os professores estejam acompanhando, porque primeiro eu quero cumprimentar os vereadores, cumprimentar Sua Excelência, cumprimentar aqueles que nos acompanham através da internet, agradecer a Deus pela oportunidade, parabenizar o movimento dos professores por ser um movimento pacífico. Nós vamos alcançar resultados, sim, professores. Estivemos na primeira negociação junto com o prefeito, junto com a comissão, eu acompanhei. Ele deu a palavra que em maio, tá? Em maio receberia a comissão, vai receber, tá? Tem minha palavra que vai receber, para continuar aquela conversa que é dos 7,95, né? Agora em maio, tá? Vai receber, tá bom? Nós estamos no dia 22, tá bom? Vai receber sim. O movimento pacífico, aqui tem marido de professores, eu sou professor, todos estão ao lado da causa de vocês. Ninguém aqui é contra, nós sabemos que nós estamos aqui porque existem vocês, professores, que nos ensinaram, senão não estaríamos aqui também, tá? Então essa casa aqui não tem um vereador nenhum que é contra essa causa, tá? Tem que ser valorizado. Nós não deveríamos nem estar discutindo isso aqui, na verdade. Porque aqui nós deveríamos já discutir reforma de escola, essa causa que a comissão trouxe aqui, informática, está discutindo aqui a valorização do magistério, está discutindo aqui a formação continuada dos professores. Não tem aqui avanço do IDEB sem a valorização dos professores. Não tem, não existe. E eu vou estar junto, pedindo para o prefeito abrir as portas e fazer aquilo que foi combinado. Em maio, dar um resultado aos professores. Tivemos aí o movimento pacífico das ADIs, que vai ser colocado no diário, ADIs educadoras, vai ter o recesso junto com os professores. Vai ser colocado no diário já, essa semana, provável até quarta-feira, que eles terão recesso junto com os professores. E os demais funcionários, o diretor fará uma escala, tá? Vai ser uma resolução que o prefeito vai enviar para cá. O diretor fará uma escala de deixar 2 funcionários no recesso, porque a escola não pode fechar. A política da educação não pode fechar as escolas. E os professores têm consciência disso. Pode ver que eles fazem movimento pacífico para não prejudicar as crianças, que a prioridade são as crianças. Embora seja defasado o salário deles, ainda estão lá, por amor à profissão, na verdade. O professor é assim. Eu parabenizo a luta dos professores, eu estou junto, eu sou professor, tem que lutar sim, professores, lutar. É um direito de vocês, por ser líder do prefeito, isso não importa de falar que é verdade, tá? Tem que lutar pelo seu direito, a categoria não pode paralisar, né? Paralisar, causar confusão, mas muito bonito ter esse movimento dos professores, bem organizado. Então, quero parabenizar aqui a comissão. Amanhã estarei com o prefeito, amanhã, tá? E nós vamos colocar a comissão, parabenizar a senhora Michele, tá? Até pela passividade que está tendo, tá? Está sendo pacífico, muito bom. Nós vamos colocar ela lá junto com o prefeito, tá? E eu tenho certeza que os professores vão alcançar o objetivo. Isso mesmo, professores. Nós estamos juntos. Aqui nessa casa aqui não tem nenhum vereador, nenhum, que seja contra. É isso, doutora? Estamos juntos, porque eu acho que todo profissional, ele tem que ter seu valor. Ele mesmo tem que dar o valor para ele. Porque senão os outros não dão. Tem que se valorizar, tem que lutar, tem que correr atrás. Esse é o objetivo. Então, essa era a minha colocação, tá, senhor presidente? Amanhã nós estaremos juntos lá, para que o prefeito, ele já mandou uma mensagem aqui, tá? Já mandou uma mensagem no meu celular, que vai receber conforme ele combinou no mês de maio. Tá bom, professores? Obrigado, senhor presidente.
Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores inscritos, vamos para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Francisco Ricardo das Neves. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Inês Sati Okoyama Kawamoto. Presente. Presente. Irineu Roberto da Silva. Presente. José Lopes. Presente. Manuel de Aquino Batista. Presente. Renato Souza Machado. Presente. Sandra Kennedy Viana. Ausente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Xavier Rufino de Oliveira. Pronto. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Você pode começar com aquele que entrou em regime de urgência. Vamos fazer o primeiro da rua, da família para aí? Ah, vamos. Cadê? 2065. De qualquer maneira, vai ter que voltar todos para depois tirar uma foto, viu? É rápido. Tá, vamos lá. Pode ir? Projeto de Lei 256. Com pareceres favoráveis à aprovação no seu texto original. Altera o dispositivo da Lei Municipal 1889 de 2020, que dispõe sobre a estruturação do quadro geral da Câmara Municipal de Registro, de autoria da mesa diretora. Coloco em discussão o projeto 06/2023. Pela ordem, senhor presidente. Ok. O projeto de lei é o 06/2023. Ok. Fazendo uma correção, não é 256, e sim 06/2023. Coloco em discussão o projeto 06/2023. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade e encaminho para a redação final. Projeto de lei número 14/2023 institui a Semana Municipal da Juventude no âmbito do município de Registro e dá outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Coloco em discussão o projeto 14/2023, de autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior. Sua Com a palavra. palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer aqui a presença dos nossos jovens aqui que vieram. Aqui ficou meio apertado, né, Nai, para o pessoal participar. Mas a gente tem discutido, presidente, a importância de se colocar política pública para a juventude, voltada especificamente para a juventude. A gente tem hoje no nosso município algumas legislações já em vigência, como a Lei 1585 de 2016, que regulamenta as políticas públicas para a juventude, cria o Conselho Municipal para a Juventude. A gente tem hoje, infelizmente, indo para o sucateamento também, o Centro da Juventude Gabi Bertelli, que hoje, infelizmente, serve apenas para depósito de materiais e poderia ser muito utilizado. E você vê tanta molecada na rua, tantos jovens, tantos adolescentes precisando de espaços públicos. Então, assim, é uma data. Mas para dar aquele holofote, para que a gente possa, a partir dessa conversa, movimentar novamente o Conselho Municipal, que é deliberativo,
porque a gente recebeu do governo do estado, Chavico, e o senhor aqui anunciou, inclusive, uma Casa da Juventude. Está sendo construída lá no Agrochá. Quem vai movimentar aquela Casa da Juventude? Os jovens. E aí eu volto a falar aqui, aproveitando esse gancho, presidente, que o prefeito também, aqui, né, já coloquei isso como indicação, inclusive, que crie um organismo, uma estrutura na prefeitura direcionada à juventude. Seja uma coordenadoria, seja uma diretoria, alocada ao gabinete, alocada ao esporte e lazer, alocada à cultura que seja. Porque o jovem precisa ter identidade, precisa dar a cara dele para as políticas públicas. Lógico que é importante todo mundo falar, só que nada melhor do que o próprio jovem falando sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele gosta e como ele acha que tem que ser. E aí em todas as vertentes. A gente precisa falar de saúde voltada para o jovem, porque está aí gravidez na adolescência, DST, todas as outras coisas. A gente precisa falar de álcool e drogas, mas numa linguagem que seja deles. Políticas públicas para o esporte, para o lazer, para a cultura, para a educação, mas tudo discutido com eles. Então, esse projeto é da semana, é uma data, mas para que a partir dela a gente consiga movimentar cada vez mais a juventude da nossa cidade. Então, eu peço o apoio aí dos vereadores para que a gente consiga também movimentar essa discussão junto ao Executivo. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Próximo projeto, secretário. Projeto de Lei número 11/2023 estabelece diretrizes às unidades municipais de educação infantil e instituições conveniadas com o município que atentem à educação infantil e creches para permitir o aleitamento materno, de autoria dos senhores excelentíssimos vereadores Fábio Cardoso Júnior e Vander Lopes Pedroso, com um parecer favorável nas comissões permanentes no texto original. Coloco em discussão o projeto de lei 11/2023, projeto de autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior e de Vander Lopes Pedroso. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Senhor presidente, a gente aprendeu, né, Vander? Sempre que a gente dá honra a quem merece a honra. A gente abraçou a paternidade dessa criança porque temos o poder constituído aqui de vereadores. Mas esse projeto ele tem uma mãe. Ele foi concebido, ele foi gerado e ele foi desenvolvido pela Vanessa, que está aqui. Então, assim, gostaria de deixar registrado, consignado aqui nesse momento, que esse trabalho não fosse pela Vanessa, que tem colocado isso como uma pauta principal do seu trabalho. Poderia muito bem fazer as suas atividades, as suas atribuições daquilo que foi concursada para fazer, que ninguém colocou ela lá para fazer isso, mas tem buscado trabalhar a pauta do aleitamento materno na cidade de Registro com muito afinco. Também é aqui a precursora, aí, a batalhadora militante da questão do teste da linguinha. Registro hoje tem avaliação, tem protocolo de avaliação do freno lingual, pioneiro, vanguarda, no Vale do Ribeira e que sei lá se no estado inteiro. Que dentro da atenção básica hoje, as crianças que nascem com freio lingual, Registro hoje tem procedimento instituído, tem protocolo. E saiu do trabalho dessa moça que está aqui na Câmara, junto com as colegas de trabalho, é claro. Mas esse projeto aqui que estamos votando agora, que vai garantir o direito básico àquela mãe que quiser amamentar o seu filho na creche, porque hoje, e não é porque é o professor que quer fazer isso, é o cuidador, não, porque nós não temos instituído, estabelecido uma política pública de estímulo dentro da questão da creche. Hoje, quando a criança vai para a creche, como a gente não tem nada formalizado, instituído, o estímulo hoje é ao desmame precoce.
Então a mãe precisa trabalhar, muitas vezes põe a criança na creche com 4 meses, 5 meses, enquanto a amamentação exclusiva, inclusive, né, Vanessa, devia ser fundamental. A Vanessa deu uma aula aqui semana passada sobre os benefícios, sobre aquilo, e dentro desse projeto ela já trouxe aqui mastigado e pronto, com protocolo, com orientações, com formação, com capacitação, e se colocou inclusive à disposição da prefeitura para que possa capacitar aí todos os profissionais, se assim for necessário. Quero agradecer também, destacar todos os vereadores aqui, que além de abraçar essa causa junto, foram rapidamente solícitos nas reuniões de comissões. Conseguimos aqui em tempo recorde passar por todas as comissões para que esse projeto pudesse estar aqui para ser votado hoje. Então, todos os vereadores fazem parte disso, acredito que todos aqui são pais e sabem a importância da amamentação, né, doutora Inês? Nem quantas crianças já passaram por essa mão, né? Então, tenha noção do que nós estamos falando aqui, do avanço. Então, parabéns, Vanessa. Obrigado por confiar em nós, né, Wander? Esse privilégio de abraçar esse projeto. Obrigado, vereadores. E registro, sim, avançando com legislações que são positivas e garantem direito daquilo que merece. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Wander Lopes Pedroso. Bom, o Tatu já falou bem sobre o projeto, não precisa nem falar, acho que nem acrescentar mais. Parabenizar a autora do projeto e a Vanessa, que na verdade já trouxe para nós mastigadinha, né, Tatu? O único trabalho que tivemos foi entender um pouquinho o projeto, que não é nossa área específica, talvez a do Tatu e não talvez a minha, a gente convive com situações, mas... E ela trouxe com toda a clareza, a importância e tudo mais para o município. Nós só demos o pontapé, protocolamos e conversamos com os demais vereadores, que todos abraçam e sabem da importância da causa. Eu só queria deixar aqui os parabéns mais uma vez para a Vanessa aí, na verdade já é o segundo projeto, né, Tatu? E tem contribuído muito para o município aí, com certeza. E pedir o apoio de todos aí na votação, que com certeza será de grande importância para a nossa cidade. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Inês. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Tatu e o vereador Wander por terem apresentado o projeto, mas em especial a profissional Vanessa, que nós já acompanhamos há vários anos, militando aí na questão da vida, né, que é o aleitamento materno. Então, parabenizo, porque isso é uma luta, né, e uma luta marcante, viu, Vanessa? Todos nós já conhecemos seu trabalho nas maternidades e o quanto o aleitamento hoje está sendo valorizado. Tive 2 netos agora em abril, outro em maio, e a importância que está se dando ao período da amamentação da mãe é enorme. Está muito diferente a mãe que dava à luz há alguns anos atrás e o que dá à luz agora. Então, as maternidades estão avançando na questão do aleitamento. É fantástico. Então, precisamos também que ocorra isso no Vale do Ribeira. Aqui na nossa maternidade, eu já pedi, né, para a nova diretoria que realmente mude o processo de orientação ao aleitamento, porque é um período muito difícil para as mães. As mães não estão ainda preparadas para isso. Elas se surpreendem pela dificuldade. E quando não encontram o devido apoio, então, realmente, elas não alcançam o sucesso do aleitamento, que é uma coisa tão importante para a vida do ser humano, né? Então, parabenizo, Vanessa, porque você tem feito esse trabalho e agora avançando com essa lei, mas o trabalho dentro da maternidade nós estamos incentivando para que realmente
exista um suporte maior, com mais profissionais preparados, com mais profissionais realmente dando esta sustentação tão importante para a vida. Parabéns. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria falar rapidamente essa lei, né, para a doutora Vanessa. Agradecer. É muito comum a gente escutar, né, de quem não trabalha, quem não é vereador, não trabalha com política, eu não gosto de política, né? Mas a doutora Vanessa já mostrou o quanto isso é importante, né? Como muito bem disse a doutora Inês, o aleitamento é bonito de ver, né? Até que você, quando eu passei por isso sendo pai, né? Com os 2 filhos que eu tenho. A gente viu o quanto é difícil, o quanto a mulher sofre no começo, né? Então, esse trabalho que você faz, doutor, ele é extremamente importante. E você dar um passo a mais e chegar até a política para alcançar mais pessoas é muito louvável e eu queria pessoalmente agradecê-la por isso. Obrigado, viu, doutora? Saiba que essa casa vai estar sempre à disposição para ouvi-la, como a senhora fez aqui na última sessão, né? Foi uma aula que nós tivemos aqui. Então, essa casa vai estar sempre de portas abertas para recebê-la. E parabéns aos 2 vereadores, Tatu e Wander, pela iniciativa. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Chavico. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e público presente, parabenizo nesse momento o nobre vereador Fábio Cardoso e o nobre vereador Wander Lopes, em especial a Vanessa, de trazer esse tão lindo projeto a essa casa. Senhor presidente, mas eu fico com uma pulguinha atrás da orelha. Um projeto dessa magnitude aprovado, com certeza vai ser aprovado por unanimidade. Não tem como o vereador votar contra um projeto dessa natureza, mas fica assim com uma pulguinha atrás da orelha, de medo que esse projeto ganhe um veto. Que o prefeito ele vai falar que tem impacto de gasto, da onde que vai sair, como que vai sair, ele pode alegar essas coisas. Até eu não faço parte da comissão, eu peço até perdão aos pares, não faço parte da comissão dessa casa, mas eu, no meu ponto de vista, seria melhor uma indicação que o projeto partisse dele, seria mais confortável, digamos assim. Mas parabenizo a iniciativa da Vanessa e o trabalho dos nobres pares dessa casa. Deus queira que o prefeito não dê uma canetada. É claro que chega a dar uma canetada, a gente derruba o veto de qualquer jeito, a gente derruba, mas fica nesse jogo de empurra, né? E o projeto não entra em ação. Mas, resumindo, é muito lindo. Parabéns, Vanessa. Parabéns. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Beto. Senhor presidente, já mencionei na minha fala, meu parabéns à Vanessa, mas também quero externar o nobre vereador Tatu e ao Wander também por esse projeto de grande importância e relevante mesmo. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Vanessa. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Próximo projeto, capitão. Projeto de Lei número 13/2023. Fica instituído no calendário municipal o evento denominado Encontro de Carros Antigos, através do Clube de Carros Antigos da cidade de Registro, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Wander Lopes e Capitão Renato, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projeto de Lei 13/2023. É um gato ou é uma sirene? Coloco em discussão o projeto 13/2023, de autoria do vereador Wander Lopes Pedroso e do vereador Renato Souza Machado. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Vou
fazer breves palavras também sobre esse projeto. É um projeto de colocar no nosso calendário municipal. E qual o motivo disso? Tivemos, né, Vander, esse evento recentemente, o primeiro praticamente aqui em Registro, né, desse tamanho, desse porte, e movimentou muito a nossa cidade, né? Foi gigante esse evento, e toda vez que temos algo desse porte em Registro, ajuda em tudo. Ajuda na hotelaria, ajuda no comércio em geral, ajuda a movimentar a cidade. Então, nada mais justo do que tornar esse evento dentro do calendário da cidade, para que possamos cada dia melhorá-lo mais e fazer justiça aí com o Clube de Carros Antigos da cidade de Registro, pelo excelente trabalho que vem realizando. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra o excelentíssimo vereador Vander Lopes Pedroso. Queria parabenizar os organizadores aí desse projeto, que teve um êxito muito grande em nosso município, assim como dito pelo vereador Capitão Renato. Nós tivemos aí números acima de 7.000 pessoas que passaram pelo município. Isso houve um fomento nos restaurantes, nos bares, restaurantes, e além de hotéis, e além de compra e venda, inclusive de veículos mesmo, de colecionadores e tudo mais. É um evento que está ganhando força em nosso município, e isso tende a melhorar cada vez mais e fomentar a economia e trazer renda. Inclusive, tinha ambulantes lá e pessoas vendendo seus lanches, seus doces, artesanato e tudo mais, enfim. Movimenta uma cadeia grande aí de pessoas que compram e consomem em nosso município. E é isso aí. Quero só agradecer e pedir para que todos possam nos acompanhar aí, apoiando na aprovação desse projeto. Continue a discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Lei número 2065/2023 denomina a Rua José Calixto da Silva, localizada no Jardim das Bromélias, neste município de Registro, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Coloco em discussão o projeto de lei 2065/2023, um projeto de denominação, projeto do Executivo Municipal. Com a palavra, excelentíssimo vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, primeiramente, agradecer a toda a família que permaneceu aqui até agora para ouvir, né, esse projeto, para ouvir a discussão. Queria dar boa noite à senhora Maria das Graças, que é esposa, né, do homenageado José Calixto da Silva, e ler aqui um pedacinho da justificativa que colocamos no projeto. Nascido em Ibitiranga, sertão nordestino, o Zé do Bar, como era conhecido na cidade de Registro, sempre deixou claro o seu carinho por essa cidade, chegando algumas vezes a falar que se pudesse escolher entre a terra natal e Registro, ficaria com a cidade que o acolheu e lhe proporcionou a oportunidade de crescer e criar seus filhos. Proprietário do Bar do Ponto, localizado na rua José Antônio de Campos, local estratégico, de frente ao principal ponto de ônibus da cidade, tornou-se muito frequentado por funcionários públicos e toda a população que dependia desse meio de transporte. Sua espontaneidade, educação e carisma conquistaram rapidamente uma clientela fiel e passaram a frequentar diariamente seu estabelecimento. Dessa forma, com a ajuda de sua esposa e filhos, faziam do bar um local familiar, sendo ponto de encontro para todos os públicos. Hoje, ainda é lembrado principalmente por sua bondade, já que sempre ajudou os mais necessitados, matando por diversas vezes a fome de muitos que passavam por ali. O senhor José já é, né, cidadão registrense, título entregue pelo vereador Tatu, e essa foi uma indicação nossa para que essa homenagem fique cravada na nossa cidade, que
tudo que ele fez, tudo que a cidade passou junto com o seu José Calixto possa ser lembrado, né? Então essa rua do Jardim das Bromélias vai ter para sempre, dona Maria. Vai ter para sempre o nome do esposo da senhora. Muito obrigado por a senhora estar aqui e meus parabéns, tá bom? Gostaria de parabenizar aqui o vereador Catô Renato, e a gente fica feliz de votar quando o projeto é para denominar, quando é homenageado, é alguém que acreditou na nossa cidade, e a família Calixto faz jus ao nome de acreditar em registro. Então, fico muito feliz de hoje fazer parte da história dessa aprovação. Continua a discussão, com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Vou ler uma frase aqui. Nem sempre a estrela da pessoa está no local onde nasce, mas sim onde Deus o encaminha, e aqui está minha estrela encaminhada por Deus. É isso, dona Graça? Essa frase foi a dona Graça que me falou quando a gente foi fazer a justificativa lá em 2019 para escolher. Eu acabei de dizer a ela que agora eternizou de vez. Além de cidadão registrense, legítimo e por decreto legislativo, seu Zé do Bar agora ganha o nome de uma rua para que toda a família, e o que o Heitor falou é muito importante, que o presidente falou. Quando a gente consegue, é muito legal você denominar com várias coisas, né? Coloca nome de artista, coloca nome de grandes personalidades, mas eu acho que você reconhecer as pessoas que fizeram e fazem a história da nossa cidade é outra coisa. Por isso que a gente sempre, sabe, Chavico, que é bem saudosista com isso, eu sempre tenho feito brigas aqui nessa Câmara para que a gente reconheça e para que a gente realmente dê honra àqueles que não só nasceram aqui, mas, por exemplo, seu Zé, vieram, constituíram famílias e deixaram legado. Então, muita gratidão também. Parabéns, capitão, pela indicação, aos familiares aqui mais uma vez. E é uma honra participar desse momento aqui que a gente leva aí para o resto da vida da gente. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Chavico. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, parabenizo o nobre vereador capitão Renato pela iniciativa de trazer um projeto dessa natureza, projeto esse que só enaltece essa casa. Reconhecimento não tem preço. Todos nós sabemos o que a família Calixto representa a nossa cidade. Nós hoje estamos vereador. Amanhã não sabemos. Mas a história tem que ficar. E o senhor trouxe esse projeto, nobre vereador Renato, para enaltecer. Eu tenho um aqui que eu vou ler depois, presidente, que também é para enaltecer e relembrar e deixar lembrar do nosso passado, do nosso povo, o que fez, o que deixou de fazer. Muito bem, capitão Renato, mas em especial a família Calixto. Parabéns. Então, de parabéns. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determino a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e o posterior envio ao Executivo Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Esse era o último projeto. Eu acho que ainda falta aquele projeto que foi apresentado em regime de urgência. Sim. Isso. Tá aqui. Projeto de Lei 2068/2023 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial e da outras providências do Executivo Municipal. Coloco em discussão o projeto 2068/2022 do Executivo Municipal. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Capitão Renato. Poderíamos quebrar o protocolo, tirar uma foto com a família aqui, Claro, com todos os vereadores? claro. Seria uma honra que a família Calisto venha aqui perto do plenário para a gente tirar uma foto. Aqui? Aí tiramos uma foto aqui na frente. Tá bom. Mas vai dar certo lá. Já quebramos o protocolo e já fazemos com o Vanessa também. Vamos fazer o seguinte, os vereadores aqui do lado de cada mesa e a família aqui na frente? Organizadinho. Chiquinho, ó. Olha lá, dona Graça. Olha pra tela lá. Olha lá. Ei, Calisto, tudo bem? Tudo bem? Pois é. Parabéns, pessoal. Parabéns, parabéns. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Parabéns, meu irmão. Vamos.
Retomando aqui. Ato contínuo. Como é que vai? Tudo bem? Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos em explicação pessoal. Nome vereador Xavier. Chavico. Com a palavra, excelentíssimo vereador Xavier Rufino de Oliveira. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, hoje, 22 de maio de 2023, faz, senhor presidente, exatamente 34 anos que eu tive a felicidade, senhor presidente, de poder homenagear. Fazer isso que essa casa acabou de fazer nessa noite. Sabemos que reconhecimento, senhor presidente, não há dinheiro, não tem preço que pague. E no PL 089, onde a gente dava o nome a esse plenário onde estamos, plenário vereador Daniel da Neve, da autoria desse vereador. E hoje, pela felicidade, ou sei lá, pelo ironia do destino, que a gente teve esse prazer de fazer essa indicação à Sua Excelência, ao seu prefeito municipal, que envia a essa casa um projeto de lei denominando o posto lá do Serrote de Dona Esther da Neve. O senhor veja, 34 anos atrás, a gente tive o prazer, a felicidade de dar a essa casa o plenário vereador Daniel da Neve. E hoje, indicamos a Sua Excelência, o prefeito municipal, que envie a essa casa um projeto de lei denominando o posto lá do Serrote em Esther da Neve. No qual, senhor presidente, vou ler, e se passar, o senhor me permite alguns minutinhos, a biografia da dona Esther Muniz da Neve. Ela nasceu no mesmo dia de eu, hein? Mesmo dia que eu nasci, 1º de agosto. Só que ela é de 51 e eu sou de 54. Olha que coincidência. Morou no bairro Ribeirão Vermelho. A mesma história de quem viveu na roça. Quem labutou na roça sabe muito bem. Aqui está o cunhado dela, um produtor rural, que sabe o que é trabalhar na roça. Naquela época, ela, quando na juventude, na infância dela, que adentrou na escola, ela ia de chinelo para não gastar o sapato, chegava na escola, trocava o chinelo, colocava o sapato, ficava na escola e depois, assim que terminava a aula, fazia o mesmo para voltar. E isso foi por muitos e muitos anos. Ela trabalhou em vários lugares. Eu vou ler aqui, é melhor ler, porque senão a gente passa. Cursou seu ensino primário
no grupo escolar do bairro Serrote, aonde tinha que se deslocar a pé cerca de 6,5 km em estrada de terra, ida e volta. Todos os dias ia de chinelo, o que eu acabei de falar, para não gastar o sapato, e só colocava o sapato próximo à escola. E quando ia embora, colocava o chinelo novamente. Isso em meio da construção da BR-116. Levava seu material numa embalagem de arroz, num saquinho de arroz. Hoje os alunos exigem, senhor presidente, mochila e coisas dos pais, né? Que privilégio. Seu lanche, o almoço era arroz, feijão e eu não posso falar agora aqui que é banana. Que algumas vezes, para comer algo diferente, trocava com os seus colegas e, retornando da escola, ainda ajudava os pais a serviço da roça. Apesar da dificuldade, teve uma infância feliz. Aos 15 anos, foi para a cidade trabalhar como doméstica, numa casa de família tradicional de Registro. E após isso, foi trabalhar na casa de uma família árabe, no qual trabalhou e morou até se casar aos 21 anos. O trabalho era a ajuda da renda da família. Ao fim do mês, quando recebia o salário, sempre economizava para comprar coisas que gostava, entre eles, chocolate Prestígio. Em 72, casou com o agricultor Daniel da Neve, o qual também eu dei o nome desse plenário, essa casa deu o nome desse plenário, e passou a se chamar Esther Muniz da Neve, e residir no bairro Serrote. Dessa união tiveram 5 filhos, Nailon, Nídia, Neile, Neliton e Noeli, dedicando exclusivamente aos filhos e ao lar, até que em 1980 iniciou a carreira na área da saúde como operária diarista do PAR, Posto de Atendimento Rural, contratada pela Prefeitura Municipal de Registro. Nesse ano, ingressou com o cargo de auxiliar de saúde, contratada pelo Departamento Regional de Saúde do Vale do Ribeira, repartição pública do Estado de São Paulo. Por incentivo do marido e apoio da sogra, que cuidava de seus filhos, retomou seu estudo para concluir o ensino fundamental, estudando na classe do EJA, período noturno, na Escola Joaquim Goulart. No decorrer desse período, seu esposo veio a adoecer, ficando um longo período internado. Mesmo assim, não desistiu do seu estudo, tendo que muitas vezes vir ao hospital para a aula e retomar para passar a noite para acompanhar seu esposo internado. Em 1989, ficou viúva, tendo que criar sozinha seus 5 filhos menores de idade. Com uma mulher guerreira, continuou trabalhando e prosseguiu no seu estudo, terminando o ensino fundamental e o Centro Estadual de Educação Supletivo e de Registro. Buscando aperfeiçoamento na sua carreira, em 1996 ingressou seus estudos no Instituto Técnico do Vale do Ribeira, ITEC, para concluir seu ensino médio e curso de técnico de enfermagem. Período de grande dificuldade para o pagamento do curso, realização dos estágios que eram em outra cidade, devido à falta de transporte público coletivo, tinha que pagar motorista ou ir de carona, conciliar o trabalho e família. Voluntária por muitos anos na pastoral da criança, dedicava seu sábado e domingo para realizar pesagem e sopa para a comunidade do bairro, além de preparar a farinha mistura que fracionava para entregar à família. Em 2000, já formada como técnica de enfermagem,
recebeu o convite para ingressar na prefeitura, para trabalhar no PSF, e após 20 anos como auxiliar de saúde, passou a exercer a função técnica, enfrentando muitas opiniões contrárias, dita até mesmo como doida, por estar pedindo exoneração do Estado, e como trabalhadora de saúde sempre se dedicava estava pronta para atender a população do bairro, muitas vezes fora de hora. E aos fins de semana, era conhecida Dona Esther do Posto. Em 2010, se aposentou, mas não encerrou as atividades. Muito inquieta, como sempre, continuou trabalhando, porque não conseguia ficar parada. E o posto era a sua vida. Permite só um segundinho, Para concluir. Continuou até 2017, quando teve que sair devido ao encerramento do contrato, aonde era concursado. Mesmo assim, não conseguindo ficar sem atividade, continuou prestando. Vou adiantar aqui. Em 27 de julho de 2021, chegou a falecer decorrendo uma infecção da Covid após 22 dias internada. Deixou todos os filhos, netos, familiares, um legado dedicado ao próximo alegria, o incentivo ao estudo. Quem conhece lembra da sua voz alta, engraçada e o sorriso no rosto. Nunca tinha tempo ruim, sempre achava uma solução para os problemas e seguia em frente, enfrentando todas as dificuldades. Falamos da dona Esther Muniz da Neve, cunhada do nosso decano. Deus queira que o prefeito envie, com certeza, uma biografia dessa, e o prefeito deve enviar um projeto dessa casa, e com certeza os nobres pares irão aprovar, porque, como disse, reconhecimento não tem preço. E essa mulher com a biografia dessa, ela passou. Mas a história vai ficar para o povo de Registro, para os filhos, para o neto, para o bisneto, tataraneto e daí por diante. Tenho dito, muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores, antes de encerrar, temos requerimentos de 1 minuto de silêncio. São 3 pedidos de 1 minuto de silêncio. Requeiro à mesa pedido de 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento do senhor Ademir Pereira da Silva, vulgo Carioca. Assina o presente requerimento, vereador Gerson Teixeira, vereador Fábio Cardoso Júnior. Outro pedido de 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Sueli Tieme Tanaka de Matos, ex-vereadora, presidente da Câmara de Miracatu. Assina o presente pedido, vereador Fábio Tatu. Requer à mesa 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento dos senhores Capitão PM Josias Juste da Conceição Júnior e 2º Sargento PM Roberto da Silva. Assina o presente pedido, Capitão Renato.
Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á no dia 25 de maio de 2023, quinta-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 29 de maio de 2023, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 21 horas encerramos a presente sessão. Heitor.